Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Domingão, né? A gente fica meio... Domingão meio cansativo. Que descansa, mas também é cansativo. Porque segunda-feira a gente tem que retornar, né? Deus abençoe a todos, né? Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Quem puder, quem quiser, se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor para dar início a esse momento. Agradeça a Deus por esse dia. Agradeça a Deus pela vida de cada irmão que está aqui. Agradeça a Deus pela sua vida, pela vida dos seus familiares. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós podemos estar aqui, Senhor, porque o seu amor, Deus, tem nos cobrido de graça e misericórdia, Pai. Que o Senhor tem cuidado de nós, Deus, porque o Senhor tem cuidado por nós, Deus. Eu agradeço, Deus, por esse dia, Deus. Eu agradeço pela vida dos meus irmãos, eu agradeço por esse momento, Deus, em que nós podemos estar assim na tua presença, com os nossos irmãos, desfrutado da tua bênção, da tua graça, da tua misericórdia, Deus. O Senhor tem contido essas vidas, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tanto amor, por tanto cuidado, Deus. Obrigado, Deus, por enviar o seu Filho para morrer na cruz por nós, para salvar as nossas vidas, Deus. Nos libertar, Deus, da condenação do pecado. Isso que nós vamos cantar, Deus. E que nós olhamos para a cruz, e que nós possamos todos os dias olhar para a cruz e seguir em direção a ela, e o que ela significa para as nossas vidas. O amor incondicional de Jesus, de Deus por nós. Amém? Amém. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Teu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Imerecida vida, de graça recebi, por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, agora pela cruz eu fui
reconciliado. Oh, oh, oh. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Teu amor, Senhor. Quebrantado por teu amor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, por esse amor demonstrado na cruz por nós. Que nós possamos viver, Deus, que nós possamos seguir em direção a esse amor, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Esse amor, ele é surpreendente. Esse amor, ele vai além do que a gente pode imaginar, do que a gente pode cantar ou expressar. A gente só pode sentir o amor de Deus por nós e a grandeza desse amor por nós. Aleluia. Tão surpreendente, não posso entender tão grande amor, que com seu sangue me limpou. O Filho enviado deixou o trono e a ira suportou. O seu sangue derramou. Erga a voz e adore, maravilhados por tão grande amor. Rei dos reis, o Senhor. Contemple o Cordeiro, Ele morreu, mas ressuscitou. foi morto, mas ressuscitou. Eu sei, Aleluia. com toda a força e poder,
exaltado. A chave do inferno em suas mãos. Todos os povos louvarão. Erga a voz e adore, maravilhado Senhor, maravilhado por tão grande amor. Obrigado, Rei dos Reis, o Senhor. Contemple o Cordeiro, contemple o Cordeiro. Contemple o Cordeiro, foi morto, mas ressuscitou, eu sei, com toda a força e poder. E agora exaltado, a chave do inferno em sua mão. Todos os povos louvarão. Erga a voz e adore, maravilhados por tão grande amor. Rei dos Reis, o Senhor. Erga a voz, erga a voz e adore, quão grande é esse amor. Igreja, erga a voz e adore o nosso Deus. Erga a voz e adore. Aleluia. Maravilhado por tão grande amor. Rei dos Reis, o Senhor. Erga a voz e adore, maravilhado Senhor, maravilhado por tão grande amor. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o nosso Senhor, Senhor, ao nosso Deus. Louve ao nosso Deus. Erga a voz, adore ao nosso Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por esse amor. Louvado seja o seu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por esse amor, Pai. Obrigado, Deus, pelo sangue derramado pelas nossas vidas, Pai. Não somos merecedores, não somos dignos, Pai, mas a sua graça e a sua misericórdia que nos salvou. Aleluia, Senhor.
Não existem, Deus, palavras, não existem canções que possam expressar, Deus, a minha gratidão, Senhor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez, faz, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. O Senhor cuida de nós, o Senhor olha por nós, tem misericórdia de nós. Por isso nós agradecemos a Ti, Senhor. Nós agradecemos, Deus, e queremos entregar um louvor a Ti, Pai, um louvor agradável a Ti, Senhor, agradar o Teu coração, Deus. Nós somos tão pequenos diante de Ti, Pai, mas nós queremos entregar o melhor, Pai. Que o nosso louvor, Deus, a nossa adoração, as nossas orações possam chegar como aroma suave a Ti, Deus. Aleluia, Senhor, louvado seja o Seu nome, Pai. Aleluia. Prazer maior não há do que adorar e render graças ao nosso Senhor. Se você sente isso, se você crê que isso é verdade na sua vida, dê um glória a Deus, um aleluia. Obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de Te adorar, Pai. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar, Deus, momentos como esse, Deus, na Sua presença, Pai. Agradeça a Ele por isso. Agradeça por ter a oportunidade de estar perto, de adorar e glorificar o nosso Deus. Prazer maior não há, Senhor. Prazer maior não há, Deus. Perto quero estar, junto aos Seus pés, pois prazer maior não há em me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, Perto quero estar, eu perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. tudo que há em mim, eu quero Te ofertar. Quero Te ofertar. Que essa seja uma verdade nas nossas vidas. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei.
não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Aleluia. Se esse é o desejo, se essa é a vontade do seu coração, louvar ao Senhor em qualquer que seja a circunstância, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, reafirme isso cantando, reafirme isso ao seu coração, à sua alma, ao seu espírito. Senhor, eu quero te louvar, independente da situação, independente do momento que eu estiver vivendo, Pai. Eu quero louvar e agradar o teu nome, Pai. Independente do momento que eu estiver vivendo, Pai. Não importa, Senhor, a circunstância, que essa seja uma realidade nas nossas vidas, Pai. Adorarei somente a ti, Jesus. Cante isso, meu irmão. Reafirme isso ao seu coração. Te louvarei. Te louvarei. Te adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Agradecido seja o seu nome, Pai.
Sua voz a me falar, mesmo que eu não possa ver, quero acreditar. Se o caminho se tornar mais difícil de seguir, vou erguer as mãos em fé e prosseguir. Eu vou me lembrar do quanto me amou, quando lá na cruz seu filho entregou. Seu amor que me salvou, seu amor me libertou, e eu sou seu, sou pra sempre seu. Se por vales eu passar, cantarei pra me lembrar que eu sou seu, sou pra sempre seu. Quando o meu coração de esperança se encher, poderei sentir sua mão a me socorrer, e humildemente eu permaneço a te louvar. Vou erguer as mãos em fé e acreditar. Eu vou me lembrar do quanto me amou, quando lá na cruz seu filho entregou. Seu amor que me salvou, seu amor me libertou, e eu sou seu, sou pra sempre seu. Se por vales eu passar, cantarei pra me lembrar que eu sou seu, sou pra sempre seu amor, seu amor que me salvou, Seu amor me libertou, e eu sou seu, sou pra sempre seu. Se por vales eu passar, cantarei pra me lembrar que eu sou seu, sou pra sempre ser teu amor, seu amor que me salvou, seu amor me libertou, e eu sou seu, sou pra sempre seu. Se por vales eu passar, cantarei pra me lembrar que eu sou seu, sou pra sempre seu. Eu sou seu, que eu sou seu, sou pra sempre seu, que eu sou seu, sou pra sempre seu. Obrigado, Deus, por esse amor, Pai. Obrigado, Deus, por esse amor que nos salvou, que nos resgatou, Deus, das garras do inferno. Obrigado, Deus, que nós podemos desfrutar desse amor, Pai. Nós podemos cantar esse amor, Pai. Ora ao Senhor, meu irmão. Agradeça ao Senhor por esse amor. Agradeça ao Senhor por esse amor que nos salvou, nos resgatou. Aleluia, Senhor.
sempre seu. Se por vales eu passar, cantarei pra me lembrar que eu sou seu, sou pra sempre seu. Que eu sou seu, sou pra sempre seu. Que eu sou seu, sou pra sempre seu. Aleluia. Deus, muito obrigado, Pai, por se fazer presente, Deus, em nosso meio, Pai. Obrigado, Deus, por cuidar das nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de estar aqui com saúde, com vigor e desfrutar da Tua presença, Deus. Louvar o Teu nome, cantar a Ti, Deus. Não há nada melhor do que isso, Pai. Ouvir a Tua palavra, Deus. Não existe nada melhor do que isso, Senhor. Por isso eu sou grato, Deus. E creio que meus irmãos também sejam gratos, Deus, por ter essa oportunidade, Deus. E eu faço questão sempre de agradecer por poder estar aqui, Deus. Por Senhor ter nos colocado nesse lugar, Pai. Não falo nesse salão, Deus. Não falo pelo lugar que nós estamos físico, Deus. Mas o lugar da Tua presença. Aonde o Senhor está. E nós estamos reunidos aqui. Sabemos onde dois ou mais se reúnem em Seu nome. Ali o Senhor se faz presente. Por isso nós cremos na Sua presença nesse lugar. Nós sentimos a Sua presença nesse lugar. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. A Tua presença é o melhor que nós podemos, Deus, ter nas nossas vidas. Por isso eu Te agradeço, Pai, incessantemente. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor para nós. Se nós seguimos em direção à Tua presença, se nós seguimos em rumo à Tua cruz. Por isso eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado, Senhor. Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Amém? Uma alegria poder estar na casa do Senhor, né? Desfrutar dos louvores, desfrutar da presença do Senhor e desfrutar também da presença de cada um de vocês aqui, de cada um dos irmãos do nosso meio, que nós podemos olhar, nos cumprimentar, né? E podemos sentir a comunhão do Senhor. Agradeço também a todos aqueles que nos acompanham via internet, que o Senhor possa abençoar tanto os presentes aqui, quanto aos que nos assistem virtualmente, que o Senhor possa estar abençoando e promovendo um crescimento espiritual na vida de cada um de nós, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Amém. Os avisos da semana: na terça-feira, reunião de oração presencial, às 20 horas aqui na igreja. Quarta-feira, transmissão da reunião de oração via internet, via Facebook, que para os irmãos que perderem a reunião de oração. No sábado, trabalho com os jovens. E no domingo, pela graça do Senhor, estaremos retornando à sua casa para mais uma vez estarmos reunidos em torno do seu nome, da sua presença. Amém? Aqueles irmãos que têm suas contribuições, que queiram assim fazer, após o culto, podem apresentar diante do altar do Senhor. Também os irmãos podem estar fazendo a sua contribuição por meio dos depósitos. E os irmãos já sabem o número da conta, né? E que o Senhor possa retribuir a cada um segundo a sua fé, segundo a sua disposição, segundo o querer do Senhor. Amém? Amém? Você está feliz hoje? Amém. Glória a Deus. Amém.
Depois de um louvor desse, né? Não poderíamos estar tristes, né? Sempre seu, sempre do Senhor, né? Independente das circunstâncias, independente do momento, independente da situação, louvarei ao Senhor, sempre deles, passando por vales ou não, sempre estendendo as mãos aos céus, confiando nele, que é provedor, que é Senhor das nossas vidas. Amém? Amém. Então eu leio aqui em 2 Samuel. Os irmãos que têm suas Bíblias podem abrir no livro de 2 Samuel. O capítulo é o 12. Senhor, obrigado por esta chance, Senhor, por esta oportunidade que tenho para estar diante do Teu povo, ó Pai. Tu sabes, e eu também sei, ó Pai, quanto é difícil aqui chegar, Senhor. Me apresentar aqui neste local, Pai, grande responsabilidade, Senhor. Quanto nos pesa essa responsabilidade, Senhor. Mas nesse momento eu conto com a Tua graça, conforme a Tua igreja suplicou por mim, Senhor. Para que o Senhor possa me usar, ó Pai, como instrumento. E humildemente eu me coloco nas Tuas mãos. Fala com as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natã o profeta a Davi: tu és esse homem. Tu és esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi, rei de Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu senhor, te dei as mulheres de teu senhor em teus braços. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu mataste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e eu tomarei tuas mulheres e perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. Tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, e à plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Como, porém, com esse feito deste lugar, a que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que te nasceu morrerá. Amém? Até aqui, podemos sentar. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Eu tenho na minha vida um testemunho que eu posso contar, que alguns aqui já ouviram, que é quando, a respeito do primeiro versículo que eu aprendi na minha vida: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu estava no colo da minha mãe, numa igreja pequena, simples e humilde, num bairro distante e pobre. E eu no colo, poucos irmãos sentados assim de um lado só da igreja. Minha lembrança é perfeita. Mas ele perguntava após ter lido o texto: aonde o salmista escondeu a palavra, irmãos? E aqueles irmãos humildes demoravam a responder. E eu respondia no meu intelecto, na minha cabecinha: no meu coração, no meu coração. E ele tornava a perguntar, perguntou por umas 2 ou 3 vezes: onde que o salmista escondeu a sua palavra? E eu respondia todas as vezes: escondi a tua palavra no meu coração, foi no meu coração.
Aí foi quando ele elucidou e falou assim: o salmista escondeu a palavra no coração para que ele não pecasse contra o Senhor. E aquilo nunca mais saiu da minha mente. Esteve na minha mente por um período na minha vida, depois, por um bom tempo, nunca mais me lembrei deste fato. E de um tempo para cá, Deus tornou esse fato à minha memória. E eu não sei nem, eu acho que eu não sabia nem falar naquela época. Eu acho que eu era de colo. Pelas lembranças que tenho, pelas contas que fiz, eu acho que eu era um bebezinho de colo. E estava ali participando daquele estudo bíblico. Glória ao Senhor por esse dia na minha vida. E quando nós lemos a palavra, nós nos maravilhamos com muitos personagens que o Senhor trouxe para compor essa sua palavra. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, eu posso até imaginar que um dia, quando eu entrar no céu, um dia eu vou estar lá. E quando eu estiver lá, Welton, na minha simplicidade, na minha infantil maneira até de pensar sobre o céu, não tenho nem condições de pensar como é estar lá. Mas nesse humilde pensamento, eu tenho a impressão de que eu vou chegar lá no céu e procurar alguns personagens que a gente vai lendo na Bíblia e vai a cada dia mais gostando e amando esses homens e essas mulheres que Deus usou para que a palavra fosse escrita e ficasse guardada e registrada para que nós desfrutássemos até os dias de hoje. Certamente eu procurarei por Moisés para perguntar sobre todos aqueles feitos sobre o Egito. Eu procurarei sobre a José para perguntar o que ele fazia para ser tudo aquilo que ele foi. Certamente eu vou procurar por Elias para perguntar para Elias o que é não passar pela morte, o que é ser levado para os céus. Assim como eu vou perguntar para Enoque também, Enoque, como que é ser considerado amigo de Deus? Como que é ser considerado amigo de Deus e para si Deus o tomou? Eu vou procurar por Pedro. Eu vou procurar por Paulo apóstolo, que eu tenho uma grande admiração por Paulo apóstolo, grande servo de Deus, e quero passar muito tempo, para não dizer toda a minha eternidade, conversando com eles, a respeito de tudo que Deus fez, a respeito de tudo que Deus usou essas vidas. Falarei com Daniel, falarei com Abraão, perguntarei para Jacó, como que é ser tão habilidoso, Jacó? Como que é ser tão habilidoso nas estratégias? Como que se faz estratégias para se viver, usando Deus em todas elas? Como que é conseguir ser maravilhoso desse jeito? Ou melhor, o tempo de conseguir já foi, eu estarei lá apenas falando a eles o que eu aprendi com eles em toda a minha vida. E certamente eu procurarei por Davi, por quem eu tenho um enorme apreço, porque eu tenho um enorme respeito. Claro, depois procurarei todas essas vidas depois que tiver falado com Jesus, depois que tiver encontrado com meu Deus. Com toda certeza será assim. Mas perguntarei para Davi, estarei com Davi, o Davi que com certeza poderia ter uma história, né, toda escrita em caixa alta e em negrito, porque ele é dono, né, de uma história de vida, de uso de Deus na sua vida, uma história de fé muito grande, e ele já arrebatou com suas histórias, com seus feitos, muitas pessoas, e já conseguiu muitas pessoas para Deus através dos seus feitos, daquilo que Deus fez com sua vida. Falarei com Davi, que foi o homem considerado o homem segundo o coração de Deus. Davi, o que é ser considerado segundo o coração de Deus? Você foi considerado segundo o coração de Deus. O que é ser isso? Conversarei com Davi como o homem mais citado no Velho Testamento, juntamente com Moisés,
o nome mais citado no Velho Testamento. Falarei com Davi o pastor, falarei com Davi o valente, falarei o Davi que matou o urso, matou o leão, falarei com Davi que derrotou o gigante filisteu, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu falarei com Davi que superou Saul, que foi o primeiro rei, que foi eleito pelo povo segundo o querer do povo, mas foi um homem escolhido. Falarei com Davi que foi escolhido, um homem segundo o coração de Deus. Falarei com Davi que foi isolado no deserto, que passou perigos de morte tantas vezes. E quando nós cantamos, Welton, esse cântico, se por vales eu passar, quantos vales que Davi passou? E naqueles vales, o que ele fazia? Compunha um salmo. O Senhor é quem me livra, o Senhor é quem está comigo, o Senhor é a minha rocha. Falarei com esse Davi. Falarei com Davi que escapou da morte por várias vezes no deserto, ou até mesmo saindo das garras de Saul, que várias vezes lançou a sua lança contra ele, com a intenção de cravá-lo na parede. Falarei com esse Davi. Falarei com esse Davi que foi ungido rei. Falarei com esse Davi que foi escolhido ainda criança, ainda menino, pastor de ovelhas. Falarei com Davi que conquistou Jerusalém. Jerusalém que era da terra dos jebuseus. Eu falarei com Davi que conquistou Jerusalém. Falarei com Davi que reinou 7 anos em Hebrom. Falarei com Davi que reinou mais 33 anos em Jerusalém, que reinou 40 anos. O povo de Israel. Mas eu falarei também com Davi, que pecou. Falarei com Davi, não tem como nós falarmos em Davi, sem nós falarmos no seu pecado. Não tem como falar em Davi, sem falar nos seus erros. Um Davi que cobiçou, um Davi que adulterou, um Davi que assassinou, ou pelo menos encomendou um assassinato deste homem que nós lemos, Urias. E também encontrarei um Davi que tentou esconder o seu pecado. Falarei com esse Davi também, que tentou esconder o seu pecado, que pecou e tentou esconder o seu pecado. Mas a palavra diz, quando nós lemos lá no capítulo 9 desse mesmo livro, ele começa assim: na primavera do ano seguinte, quando todos os reis saem à guerra, Davi estava no palácio, Davi ficou no palácio, e à tarde, numa tarde, ele ficou lá em Jerusalém. Onde que era para ele estar? Todos os reis nessa época saem à guerra. É a época que Davi estava tranquilo, é a época que Davi estava sossegado, é a época que as coisas todas estavam bem para ele. E ele não se viu na condição de estar no lugar onde todos os reis estariam naquela época quando saem à guerra. E eu me lembrei, quando estava lendo esse texto, que uma vez lá no estudo na igreja, ainda éramos lá na Francisco Alves, o pastor Daniel perguntou assim no estudo bíblico: o que vocês acham que as pessoas hoje têm tantas dificuldades de frequentar a igreja, de recorrer à palavra, de abrir as suas Bíblias, de aprender com o Senhor, de orar, de estar juntos? Então cada irmão aquele dia foi dando uma opinião. Eu lembro que o irmão Anderson deu uma opinião, um outro lá deu uma outra opinião, e tem um outro lá que disse assim: olha, pastor, hoje em dia as facilidades estão muito grandes para o homem. A pessoa não precisa nem levantar do seu sofá confortável, macio, anatômico, para ligar ou desligar a sua televisão. Ele não precisa se levantar para ligar o seu ar-condicionado, porque também existe um controle remoto que pode fazer isso por ele. Existe uma bebida, um suco geladinho, em que ele pode ter acesso fácil. Existem tantas coisas, tantos deleites que ele pode desfrutar até dentro de casa ou não.
que eu acho que ele não tem mais, ele não se vê mais nessa necessidade de buscar a palavra. São tantas as facilidades. Nós vivemos numa época, vivemos tantas dificuldades no passado, né? Quanto mais o tempo foi passando, mais as coisas foram evoluindo, mais facilidades foram chegando para nós. E os mais antigos, quanto mais antigo, mais tiveram dificuldades, e menos dificuldades, e menos dificuldades, e menos dificuldades. E essa facilidade que nós encontramos, naquele tempo, pelo menos quando ocorreu esse estudo, isso já faz mais ou menos uns 4 anos. Então aquela pessoa deu essa informação. Eu acho que a pessoa não depende mais de Deus. Ele não precisa mais, ele não se vê mais na obrigação. Ele está no palácio. Ele está no palácio. Na época em que os reis saem à guerra, ele não precisa mais sair à guerra. Na época em que ele precisa estar lá, junto, no fronte, onde os exércitos estão lá. Já havia 1 ano que a guerra tinha começado e eles estavam, sim, praticamente já ganho, aquele povo já estava ganho. E Davi não viu necessidade nenhuma de estar naquele lugar, naquele momento. Ele ficou no palácio. E quando nós ficamos no controle remoto, e quando nós ficamos na geladeira, quando nós ficamos na bebida, no sofá confortável e anatômico, quando permanecemos no palácio, quando não vemos a necessidade de Deus na nossa vida, nós corremos o risco de errar. Você pode ser um Davi, ser tudo isso que eu falei, todas essas qualidades que eu encontrei, e ainda existem muitas outras mais a respeito de Davi, e eu relacionei apenas essas. Mas um homem que com essas qualidades, um homem escolhido segundo o coração de Deus, pecou por permanecer no palácio. Pecou por permanecer na facilidade e na gostosura dos seus deleites. Na facilidade das coisas, na praticidade das coisas, na rapidez em que as coisas acontecem. E quando nós permanecemos nessas facilidades, existe um erro muito grande que nós incorremos, que é de facilitar a entrada do pecado nas nossas vidas. E nessas horas que o pecado entra num momento sutil. O pecado entra no momento de distração, Marco Antônio. O pecado entra no momento em que nós estamos despreparados. O pecado entra no momento em que nós estamos em casa, sem fazer nada, tendo acesso ao que nós quisermos. Nós temos acesso àquilo que é lícito e àquilo que é ilícito. Mas como Paulo mesmo disse, né? Nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Está tudo diante de mim, mas nem tudo me convém. E é nessas horas que o pecado vem, no momento de desatenção, no momento em que nós estamos até fragilizados, porque o inimigo, Satanás, visitou Jesus, não foi? Se ele visitou Jesus, o que trabalho ele vai ter para te visitar, meu irmão? Que trabalho ele vai ter para me visitar? Que cerimônia ele vai fazer para chegar a mim? Se ele chegou para Jesus, se ele teve a petulância de chegar até Jesus, e ele falou assim, Jesus está cansado, Jesus está com fome, e Jesus está já há 40 dias aí peregrinando no deserto, ele está precisando de alguma coisa, certeza. Ele chega para Jesus no momento, e é o momento da tentação. E quando você está necessitado, quando você está despreparado, quando você está sedento de alguma coisa, com fome de alguma coisa, lícita ou ilícita, é o exato momento em que o inimigo chega e se apodera dos nossos corações. Ele chegou para Jesus e disse, tudo isso te darei. No momento de fraqueza, eu posso aceitar. Olha, transforma essas pedras em pães. Eu vou mostrar para você quem eu sou e quem é meu pai. Eu posso fazer isso. Não, mas ele não estava distraído. Ele não estava. Não queria a glória do mundo, não queria alimento.
né? Não queria dar ordem aos anjos. Dê ordem aos anjos ao seu respeito. Você é o cara. Eu não preciso disso. E todas as vezes, Jesus combateu o inimigo e a tentação usando o quê? A palavra. Todas as vezes, Jesus remeteu-se à palavra para vencer as astutas ciladas do inimigo. Olha, irmãos, eu gosto muito de comparar a natureza com as coisas. E quando eu olho alguns documentários sobre a natureza, essa natureza, essa cadeia alimentar, esse predador, então eu fico sempre imaginando, porque o leão ou uma sucuri, eles não atacam a todo momento, a todo tempo. O leão, por exemplo, ele fica lá, depois de ter se alimentado, ele fica tempos. Ele passeia ali, tem os animaizinhos lá, que ele pode ser presa fácil dele. Se não tiver momento de fome, ele já está alimentado. Mas aí quando começa a dar a fome nele, e a necessidade de atacar, porque assim, todo dia na selva é assim, ou você corre muito, e você vai morrer de fome, ou você corre muito, porque senão você vai virar comida de alguém. E o leão faz assim, quando começa a dar a fome, ele começa a querer olhar quem ele pode atacar. É a mesma coisa que o inimigo faz. Ele começa a olhar o rebanho e começa a perceber assim, olha, aquele lá está sempre no fim da fila. Aquele outro lá está manco. Ele percebe tudo isso. Aquele lá está disperso, parece que vai viver uma eternidade. Aquele lá então, e ele começa a perceber, não, aquele outro lá me viu, já correu para perto, onde está a segurança, já sei que vai ser difícil ali, o jogo será duro. Mas na hora que ele vai, normalmente ele vai para dar o bote certeiro. O leão, dificilmente ele vai e não vai conseguir ter o seu desejo ali sacramentado. Ele tem o desejo de saciar a sua fome. Então ele fala assim, vai ser ou aquele dessa vez. Então ele olha ou para aquele e vai. E saem todos correndo, mas ele escolhe sempre um ou dois. E vai, porque ele fala assim, esse eu pego. Esse, pela distração, eu não falho, o meu faro não falha. Irmãos, e é assim com as nossas vidas. Satanás está sempre ao derredor. Ao nosso redor está o Senhor, mas Satanás está sempre ao derredor. Mas aquele que cochila, aquele que se distrai, aquele que fica no palácio, aquele que fecha os seus olhos para aquilo que ele deveria enxergar, se torna uma presa fácil do inimigo. E o inimigo vai atacar. E dessa vez, quem diria? Foi o próprio Davi, um homem segundo o coração de Deus, distraído, e o inimigo foi e atacou. A tentação veio, a tentação chegou e ele foi pego de surpresa. Diante das tentações, sempre há duas maneiras de como lidarmos com ela. A primeira maneira é você estar com o olhar sóbrio sobre ela. A primeira maneira, se fosse essa a reação de Davi, ele ia falar assim: mulheres gostam de se mostrar, homens gostam de olhar, mulheres gostam de ser olhadas, homens gostam de olhar. Então, eu não vou cair nessa do diabo. Eu sou um ser espiritual, eu tenho uma biografia toda a preservar. Tem um Deus que me escolheu segundo o coração dele, e eu não posso cair nessa. O que eu posso fazer para aquela mulher? Se ela estivesse agindo dessa maneira, ele poderia instruir, ele poderia trazer o Urias, o Eteu, para falar com ela. Ele poderia fazer N coisas, porque ele poderia. Mas não, ele usou a segunda maneira. A segunda maneira, Marcel, é você assim, a falar assim: puxa vida, é comigo mesmo? Já aconteceu isso com você?
para os homens, aquele olhar foi para mim mesmo? Ah, não pode ser. Não pode ser. Ah, eu vou para cima. Essa é a segunda maneira, né? De você distraído falar assim, ah, é agora. A facilidade é tão grande que você nem percebeu. A facilidade chegou de uma forma que você distraído nem percebeu. A distração te fez ficar cego. E são nos momentos de cegueira que nós dizemos sim ao diabo. Ah, irmãos, mas quando nós dizemos sim ao diabo, fica complicado depois o conserto. Fica complicado depois o conserto. Então, a segunda maneira é dar-se ao pecado. A segunda maneira é pensar assim, ah, dessa chance eu não vou perder. Ah, a chance de roubar, de pegar aquilo que não é meu, eu não vou perder. A chance de falar com a namorada do outro ou com a mulher do outro apareceu, eu não vou perder. A chance de colar nessa avaliação, eu não vou perder. A chance de dizer sim, quando a resposta certa seria não, eu não vou perder. A chance de dizer não, quando a resposta deveria ser sim, ah, eu não vou perder. Parece que a gente tem domínio sobre todas as coisas, né? E Davi preferiu um plano, mas um plano de morte para a sua vida. E quantas vezes nós, na nossa vida, estamos próximos de planos de morte e não percebemos, porque nos falta uma visão celestial, uma visão espiritual no momento. Falta uma vivência com a palavra, falta uma vivência através da oração, através do louvor, através da comunhão entre os irmãos. Falta aquilo nas nossas vidas e nós nos tornamos presas fáceis do inimigo. Claro, ele vai atacar realmente esses primeiro. Olha, esse aí está fraco na fé, eu vou atacar. Irmãos, ele ataca mesmo. E ataca. O fraco, ele ataca. O distraído, ele ataca. O despreparado, ele ataca. E vai. A sua intenção, às vezes, era boa, mas foi totalmente pervertida naquele momento, né? Os jornais de todo o país, dias atrás, noticiou sobre o caso Flor de Lis, não foi? Caso Flor de Lis. Para quem acompanhava mais a Flor de Lis, eu nem tanto, assim, muito vagamente, mas uma pessoa que cantava, uma pessoa que gravava, uma pessoa que ultimamente tinha constituído igrejas, 7 igrejas, em torno de 5.000 membros no total. Uma pessoa que se tornou uma figura pública, uma pessoa que se tornou deputada federal. Uma pessoa que teve uma intenção, eu acredito sim, boa lá atrás, eu acredito. Porque ela resolveu montar aquela casa, aquela, sei lá, uma entidade, e resolveu acolher pessoas. Eu acredito que no começo, ou que um bom tempo, foi muito séria, foi muito de preparação mesmo. Mas olha, irmãos, o que o pecado faz? Eu falo isso porque os noticiários, eles já trazem, não sacramentaram, mas eles já trazem essa culpa, eles já atribuem, só falta falar assim, ó, é criminosa, é mentora, fez tudo, agiu dessa forma, né? Fez o que era mal aos olhos do Senhor, assim como Davi fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus assim o falou através do profeta. Davi fez o que era mal aos olhos do Senhor. Olha o que acontece, irmãos, quando nós estamos despreparados, nós podemos cometer aos nossos olhos um erro pequeno, mas nós podemos, num instante, estarmos cometendo um erro gravíssimo, sem perceber, irmãos, gravíssimo, gravíssimo. Quantas pessoas você acha que já enfrentaram tribunais por causa de erros que ele considerou assim, pequenino demais, de repente ele nem soube que errou, de repente está lá, diante de um tribunal, diante de uma delegacia, ou pior, né? Diante de Deus, nós errarmos, conhecedores da palavra, conhecemos a Deus e os seus propósitos para com as nossas vidas, e nós sabemos que o pecado traz consequências seríssimas à vida das pessoas. Nós corremos este risco
de sofrer com as consequências do pecado, digno de morte. Foi a sentença que Davi, vocês acompanharam a leitura. Quando o Natan explicou para ele, nós não lemos essa parte, que é uma parte muito conhecida da palavra. Ele contou, Natan, o profeta, chega, né? Davi errou. Olha, irmãos, 9 meses pelo menos Davi escondendo o seu pecado, pelo menos 9 meses. Nasceu a criança, aí Deus falou para Natan, o profeta, agora é a hora. Agora é a hora. Ele não deu sinal nenhum de que parece que ele está sabendo sozinho, parece que o plano dele foi perfeito, e tudo que ele arquitetou parece que está tudo tranquilo, mas o próprio Davi sabia que não estava tranquilo. O próprio Davi sabia que tinha algo errado com a sua vida, mas ele até então não confessou o seu pecado. E aí o profeta chega e conta a história para ele do homem pobre que tinha apenas um cordeiro. E aquele cordeiro era tudo para eles, né? Cordeiro era tudo para eles. Era a fonte, né? O que eles precisavam estava ali no cordeiro. E tinha um homem rico que tinha vários cordeiros, vários animais. E o homem rico recebeu uma visita. E na hora que chegou essa visita, o homem rico foi lá e pegou o único cordeiro que tinha o homem pobre, e foi lá e fez um banquete para a sua visita. Aí essa história mesmo, como uma estratégia de Deus, Natan conta para Davi. E Davi fala assim, o Davi fala assim, ele mesmo dá sentença, versículo 6, pela cordeira restituirá o quádruplo, 4 vezes mais, porque ele fez e não se compadeceu. Ele mesmo dá a sentença. E quando ele é duramente atacado, né? Duramente aquela palavra de Natan vem para ele, Davi, deixa eu dizer, mas ser sincero, bem sincero para você, é chato, é triste, mas este homem que eu estou falando é você mesmo. Caiu o semblante daquele Davi. Eu sou este homem. Mas ele já sabia, não foi novidade para ele. Eu sou este homem. Você é este homem, Davi. Você é este homem. Sabe por que você é este homem? Porque você desprezou a palavra do Senhor. Olha, irmãos, a importância da palavra do Senhor nas nossas vidas. Tudo que você sabia da palavra do Senhor, você desprezou. Você que tem conhecimento da palavra, irmãos, não despreze a palavra. Não despreze a palavra. Não adianta fazer de conta que aquilo é coisa do Velho Testamento. Não fazer de conta que aquilo é coisa de Paulo, de João, de Pedro. Não fazer de conta que aquilo só aconteceu lá nos dias de Cristo, logo após ou antes. Não adianta fazer de conta, irmãos. Não adianta fazer de contas. Porque quando a palavra vem, ela vem assim, ó, você é este homem. E a própria sentença, Davi atraiu para si a sua própria sentença. Ele traiu para a sua casa. Qual foi a sua sentença? Restitua-se 4 vezes mais então. Porque o Urias, ele decretou a morte de Urias. Ele quis ficar com a mulher de Urias, Batseba, e colocou Urias na frente da batalha. Ele mandou um bilhete, resumindo a história toda, porque vocês conhecem, irmãos. Mandou um bilhete por meio de Joabe, falou assim, entrega Joabe, e coloca esse homem na frente da batalha, na hora que a coisa pegar, mesmo vocês se recuam, porque eu quero ver o que vai acontecer com ele lá, ele vai morrer. Olha que insanidade, nós fazemos coisas numa insanidade tão grande, e parece que numa naturalidade tão grande, que se a gente pensar mesmo, fala assim, o que eu fiz? Eu escrevi isso para lá, pro comandante da batalha, eu escrevi isso, mandar matar uma pessoa inocente, o meu batalhador fiel, que está lá, lutando naquela frente, eu fiz isso. Se ele pensasse bem um pouquinho, ele rasgaria tudo aquilo e falaria, Senhor amado, tem compaixão de mim, dos meus pensamentos, o que eu estou fazendo com a minha vida? Mas essa lucidez não chegou para Davi, e essa lucidez muitas vezes falta na nossa vida,
no momento certo, no momento exato. Nos falta esta lucidez. E quando nos falta essa lucidez, nós usamos o segundo caminho, que é dar-se ao pecado. E ele mandou assassinar aquele homem. Aí depois, o homem assassinado, nasce-se uma criança, vai saber lá de quem que é o pai, porque o pai morreu na frente da batalha, então fica tudo elas por elas. O plano aparentemente foi perfeito e ninguém se fala mais isso. Mas aos olhos de Deus, nada fica escondido. Então o que aconteceu? 4 vezes mais na casa de Davi. O seu filho, conforme disse o Natan, ele morrerá. Porque Davi era para morrer também, mas por causa da reação dele, fala assim: eu pequei, então o profeta de cara fala, então não morrerás, mas o seu filho, para que outras pessoas não usem esse exemplo para blasfemar contra o Senhor, que está aqui no versículo 13, este não terá vida. Para que não fique a lembrança, para que as pessoas não olhem e falem assim, o Senhor agiu sem justiça nesse caso. Esse vai morrer. E Davi pagou com o preço da morte do seu primeiro filho. Davi trouxe a consequência da morte para o seu segundo filho, Aminon, que cometeu incesto com sua meia-irmã, Tamar. Veio o seu outro filho, Absalão, matou o seu meio-irmão, Aminon. Depois disso, a terceira morte, o próprio Absalão, a terceira morte, o terceiro filho dele, Adonias, morto pelo próprio Absalão, e a quarta restituição foi o seu próprio filho Absalão, que morreu também, assassinado. Trouxe para si 4 assassinatos para dentro da sua casa, tudo com exceção da morte de Absalão, mas tudo no que o direito chama de fratricídio, que é aquele que comete assassinato contra os irmãos. Fratricídio. Absalão matou o seu irmão Aminon, matou também Adonias e foi morto. Olha só, 4 restituições. Difícil para Davi. Esse Davi também eu vou encontrar lá. Esse Davi também eu vou encontrar lá no céu. Davi atraiu para sua casa. O que você atrai pecando? Olha, irmãos, olha a responsabilidade que pesa sobre nós. O que nós atraímos com o pecado para a nossa casa? Nós atraímos morte, nós atraímos o incesto. Usando esse exemplo de Davi, porque podemos atrair muitas outras coisas diferentes mais. Nós atraímos a inveja, que acometeu Adonias. Nós poderemos atrair a rebelião que acometeu o seu filho Absalão. Nós trazemos para dentro da casa a espada, veio para a casa de Davi, a luta incessante que não para mais. Trazemos para casa o escândalo. Davi trouxe para dentro da sua casa o escândalo. Agora vocês imaginam como que Davi era renomado, uma pessoa que realmente as pessoas o tinham como o rei Davi. Agora, tinham como o escândalo Davi. Ora, você viu o que cometeu o nosso rei? Você viu quanta atrocidade a sua casa está sendo assolada por quantas dessas atrocidades por causa do pecado? Você viu que a criança durou só 7 dias? Você viu o que ele fez lá com o marido da Batseba? Você viu o que aconteceu? Os homens da batalha morreram também por causa do que ele fez lá, na tentativa de matar também o próprio Urias. E ficou na mente, na boca das pessoas, talvez esse escândalo. E é o mesmo escândalo que nós atraímos quando nós cometemos um pecado que às vezes nós nem damos conta que estamos cometendo, porque nós não nos vemos dentro dele. Foi isso que Davi atraiu para a sua casa. Foi isso que Davi atraiu para a sua casa. Agora, irmãos, o próprio Natan fala assim para Davi: Davi, eu dei a casa de teu Senhor para você. Eu dei as mulheres de teu Senhor para você, em teus braços. Eu dei a nação de Israel para você, também a nação de Judá para você, Davi. Davi, se isso fosse pouco, Davi,
Eu te acrescentaria muito mais. Não era o profeta que estava falando, era Deus que estava falando através do profeta. Davi, por que você desprezou a palavra, Davi? Fazendo mal diante dos seus olhos. Você matou, Davi, você cometeu assassinato. Você tomou a mulher do outro para a sua vida. Você matou com espada os filhos de Amon. Davi, o que você fez da sua vida? O que você fez da sua vida, Davi? Você vai sofrer, Davi. E nós temos hoje, através dessa palavra, irmãos, essa palavra que pode servir para nós também. O que você fez? O que você fez, Adilson? O que você está fazendo, Adilson? Você está procurando o quê? Você está procurando a morte? O que você fez? O que você na sua casa, o que você está fazendo, o que você está fazendo com você mesmo, o que você está fazendo com a sua casa, o que você está fazendo com a sua família, o que você está fazendo com o seu destino. Quantas pessoas você acha que esse exemplo de Davi influenciou? Quantas por ser rei? E quantas pessoas que você acha que você errando, você vai influenciar também? De cara todos da sua casa. De cara todos da sua casa. De cara. Aí depois a desgraça percorre. Irmãos, olha a responsabilidade que nós temos, enquanto conhecedores da palavra, de não pecarmos. De não pecar. Ah, mas eu não cometo assassinato. Ah, mas eu não cometi adultério. Mas nós cometemos pecado, e a palavra não diz que existe um pecadinho e um pecadão. A palavra diz que o pecado traz consequências e nós devemos arcar com essas consequências. E o pecado traz esfriamento espiritual. Se você não escondeu a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra Deus, você e eu estamos correndo um risco muito grande e muito sério. Porque o salmista nos instruiu: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não pecar contra ti. E Davi, através do salmo que compôs, no Salmo 51, ele disse que dentro dele havia um sentimento de culpa, e esse sentimento de culpa não saía de dentro dele. Não saía de dentro dele. É por isso que nós concluímos que Davi escondeu o seu pecado de Deus, porque esse sentimento, por mais que ele escondesse de um de outro, e alguém falasse assim: o que aconteceu? Ninguém sabia de certo o que aconteceu na verdade, a não ser aquele que recebeu o bilhete lá, mas não sabemos se acreditamos nele também ou não, se é 100% verdade ou não. Mas acontece que talvez tentou esconder de um de outro, da sociedade. Vamos manter as aparências, é assim que fazemos normalmente. Primeiro as aparências, vamos manter as aparências, erramos aqui em casa, mas vamos sorrir lá fora, porque eles estão de olho em nós. Porque eu sou pastor, eu não posso, esse escândalo não pode vir através de mim, porque eu sou um líder, então eu não posso, você não pode falar isso a meu respeito, porque senão você vai denegrir a minha imagem. Talvez a Davi agiu dessa forma, mas isso traz um grande esfriamento espiritual, e acontece coisas em nós que nós não temos noção e nós não temos como refrear. Por exemplo, Davi, ele sentiu os seus ossos se consumirem. Davi sentiu que o seu espírito foi apagado. Davi sentiu que a sua alegria, a alegria da salvação foi embora. Eu tinha uma alegria da salvação, e quantas vezes ele deve ter chorado por causa disso, sozinho, no escuro, fechado, sem poder contar para todo mundo, sem querer contar para todo mundo o mal que tinha feito. Sentimento de culpa. Será que invade em nós algum sentimento de culpa? O sentimento de culpa não saía dele. Ele relatou isso no Salmo 51. O sentimento de culpa não sai diante de mim. Ele me acompanha dia e noite, me martelando na minha cabeça. O que você fez, Davi? O que você fez? O que você fez? Eu achei que não ia acontecer nada, mas Davi, o que você fez? Eu achei que eu era rei, eu achei que eu tinha domínio sobre tudo. O que você fez, Davi? O que você fez? Mas tem um momento na nossa vida que Deus precisa falar assim: agora eu vou te confrontar. Agora eu vou te confrontar, Tamara, não dá mais para esperar. Agora eu vou te confrontar, Michele, não dá mais para esperar. Nasceu a criança e Deus falou assim: profeta, eu vou falar através de você, vai lá. Você acha que o profeta viu tudo isso? Você acha que o profeta acompanhou tudo isso? Alguém foi lá para o profeta? Não, Deus mostrou o coração do profeta. Vai lá que eu porei as palavras na sua boca.
fala assim, vai falando, conta a história para ele, vai falando. E na hora que Davi, o que nós dizemos aí na gíria, né, Juninho? Mordeu a isca. Na hora que ele mordeu a chumbada, aí sim, caiu tudo aquilo sobre ele. A máscara, que não são essas máscaras que nós estamos usando, mas aquela máscara que Davi usou por todo aquele período, pelo menos eu acredito que 9 meses, né? Porque a criança tinha acabado de nascer. Aquela máscara caiu diante do profeta e ele sabia que caiu diante de Deus, porque ele sabia o Deus que ele cria. E Davi reconhece o seu pecado. Ainda bem que ele reconhece o seu pecado. O profeta fala para ele e ele reconhece o seu pecado, e então certamente ele fala assim: o que eu fiz, meu Deus, o que eu fiz? Você pode ouvir a voz de Natã agora, ou a voz do Espírito Santo através de Natã. O que você tem feito? O que eu faço? O que você não tem feito, que também é pecado, irmãos, porque a palavra diz que não é só aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós também deixamos de fazer, também é pecado. E nós estamos assim, numa linha tênue, diariamente, dia e noite, é uma linha tênue que nos separa de uma vida com Deus, uma vida com a sociedade e uma vida de erro. É uma linha tênue. É uma cortina de fumaça que nos separa, é muito sutil isso tudo. Você pode ouvir essa voz, seja de Natã, seja do Espírito Santo do Senhor. O que você fez, o que você está fazendo com a sua casa, o que você está fazendo com seus colegas de emprego. Olha, as suas atitudes, o que você tem feito. Você tem desagradado o Senhor? Olha, tem consequências. Volte-se ao Senhor, reconheça. Saiba que Deus, você vai ter que prestar contas diante de Deus acerca daquilo que você tem feito, daquilo que você fez. Irmãos, em todo o paraíso, sempre haverá uma serpente. Em todo o paraíso, haverá uma serpente que chegará naquele momento nosso de distração e se apresentará: oi. Ela não dirá: eu sou a serpente, tudo bem? Não. Ela não dirá: eu sou a serpente. Mas ela dirá: oi, eu sou as suas delícias, os seus deleites. Estou aqui para tudo que você quiser. Estou aqui para te atender. Estou aqui para te abraçar. Estou aqui para te aquecer. Estou aqui para te dar amor. Estou aqui para te justificar, hein? Estou aqui para dizer: não julgue, porque quem julga é Deus. Não julgue essa pessoa. Estou aqui para te abraçar. Eu estou aqui para te proteger. Mas eu não sou a serpente. Nem precisará dizer que é a serpente. E se nós estivermos preparados, nós estaremos no palácio e nós passaremos por tudo o que Davi passou. Por tudo que Davi passou. Mas, irmãos, o Davi precisou passar por um caminho de restauração. Sem o caminho da restauração, não há cura, não há restauração, não há libertação. Se nós não procurarmos diante do Senhor a restauração, o arrependimento para essa restauração, isso não vai acontecer. Não vai acontecer restauração, não vai acontecer cura e não vai acontecer libertação. Enquanto não houver dentro de nós uma convicção de pecados, a mesma convicção de pecado que Davi teve, na hora que foi confrontado, ele disse assim: eu pequei. Eu pequei. Ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu o que ele tinha feito, ele confessou o seu pecado, e ele reconheceu que a sua natureza era má, e nós devemos reconhecer que a natureza nossa é má. Então, irmãos, neste momento difícil que nós vivemos, é quase impossível a gente ouvir um culto nos dias atuais sem ouvir a palavra pandemia, né? Porque a pandemia, ela veio para mudar todas as coisas. Ela veio, ou pelo menos muitas coisas. Ela veio para até nos trazer essa distração, irmãos. A pandemia veio até para nos trazer esses momentos de deleite, até para trazer esses momentos de estar escondido. Eu estou em casa, mas é a pandemia. Eu não fui lá, mas é a pandemia. Eu não me apresentei, mas é a pandemia. Quem sabe onde eu estou? É a pandemia. A pandemia, sim, ninguém precisa saber onde está. É a pandemia. A pandemia é isolamento.
A pandemia é não estar presente. A pandemia é poder fazer as coisas e continuar sozinho, sem precisar esclarecer nada para ninguém e falar nada para ninguém. A pandemia é a minha justificativa. É a pandemia. É a pandemia. Por quê? É a pandemia. Mas o Senhor pergunta para nós nessa noite: o que você está fazendo com essa pandemia, meu irmão? O que você está fazendo com esses momentos de distração? O que você está fazendo? Você está se tornando um web crente. Você está se tornando um crente virtual. Ah, mas é a pandemia. A pandemia está trazendo a geração de web crentes agora, Senhor. A pandemia está trazendo agora uma geração de crentes virtuais. Senhor, é um clique, estou em sintonia contigo. Não importa se eu estou no meu sofá, nos meus deleites, não importa se eu estou no meu ar-condicionado, ou se eu estou, além de assistir um culto, eu estou usando também o WhatsApp, olhando as notícias, me preparando para amanhã, ou então conversando com os meus amigos. O web crente é assim, Senhor. É a nova realidade, é a nova onda, veio para mudar o mundo, veio para mudar todas as coisas. E o Senhor tem que se acostumar com os web crentes. O que você tem feito, o que eu tenho feito, o que nós temos feito para sair dessa distração, para sair desse alvo frágil e fraco que somos, nos tornamos para o inimigo, em que ele possa falar assim: aquele está totalmente manco espiritual, vai ser o próximo, vai ser fácil. O primeiro ataque já nem oferece resistência, ele já engole, já era, já foi. Mas, irmãos, em meio a tantas essas coisas, eu falei tantas qualidades de Davi, mas na verdade mesmo, eu quando eu chegar lá no céu, e eu quero chegar, eu vou chegar, Senhor, dá-nos esta destreza, para todos nós, né? Quando lá encontrar esses e tantos mais que eu quero encontrar, inclusive encontrar Jefté para perguntar para ele todo aquele acontecimento lá com a filha, né? Fala assim: Jefté, mas me explica isso que deu um nó na cabeça de tantos teólogos, fala para mim aí, né? O que você queria com aquilo tudo lá? Mas mesmo assim, Jefté, eu já vou adiantar, eu sei que você não saiu, você foi elencado lá nos Heróis da Fé. Não tenho problema com isso. Eu sei que você ficou lá na galeria dos Heróis da Fé. Mas eu quero também conversar com ele. Mas eu quero encontrar Davi. Mas vou ser sincero para vocês. Eu não quero encontrar Davi e falar assim, Davi. Encontrei vários lá. Davi, você é Davi. Davi, que prazer estar com você. Mas Davi do céu. Né? E que pecado foi aquele, menino? Que pecado foi aquele, meu rei? Que pecado foi aquele homem segundo o coração de Deus? Que pecado foi aquele escolhido por Deus? Que pecado foi aquele homem de fé? Que pecado foi aquele que Deus tinha dado tudo e falou através do profeta: se tivesse pedido, eu teria dado muito, muito mais do que você tinha. Mas eu não vou encontrar ele, eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar assim para ele, assim, Davi, eu estou muito feliz de te encontrar aqui. Primeiro, por todas essas características que eu falei aqui, quero lembrar lá. É claro, irmãos, que é uma visão muito simplória. Eu não vou estar aqui lembrando dessas coisas do mundo terreno. Lá vai ser outra visão, mas dentro de mim, assim, eu tenho certeza que eu vou em espírito falar assim: nossa, me parece que eu lembro, assim, eu queria me deleitar com essas palavras, alguma coisa assim, e vai me satisfazer, e é isso que vai acontecer. E eu vou falar assim: Davi, como foi, Davi? Como foi para você na hora que o profeta chegou e te confrontou? E você falou, na hora que ele falou assim: Davi, você é este homem. E você falou, antes disso, que eu quero perguntar para ele: como que foi receber o profeta? E você, quando ouviu aquela história da ovelhinha, da ovelhinha, você já sentenciou, você não perdeu o senso de justiça, muito embora você estivesse convivendo com os dias difíceis na sua vida, mas você não perdeu o senso de justiça. Não, este homem está errado, ele terá que retribuir 4 vezes mais, porque com isso também Davi estava usando a palavra, que era a palavra descrita em Êxodo, sobre a retribuição por seus erros. E Davi não perdeu o senso de justiça. Davi, você não perdeu o senso de justiça. Você, de cara, já falou assim: está errado. Digno de morte este homem.
ele tem que restituir 4 vezes mais. Você não perdeu o senso de justiça. Que lindo, Davi, na sua vida. Outra coisa, Davi, que me causou assim uma coisa muito gostosa, foi de saber que na hora que Natan disse assim para você: você é este homem, aquela sentença que bateu como uma flecha no seu coração, você não caiu, você não ficou arrumando desculpas, mas você disse assim: eu pequei. Você não ficou falando assim: mas precisa ver também se aquele homem que tinha uma ovelhinha lá, se ele também não tinha furtado essa ovelhinha de um outro lugar, porque vai saber, né? As pessoas são tão falhas, escondem tantas coisas, e vai saber se eles viviam também lá numa loucura danada. Davi não procurou desculpas para o seu pecado. Ele falou assim: eu pequei. Quando você e eu formos confrontados pelo Senhor, a frase que nós devemos de cara dizer ao Senhor: Senhor amado, eu pequei. Se a palavra falar com você, você não fica arrumando desculpas. Quem me julga é Deus, é o que mais a gente escuta aí nas redes sociais. Quem me julga é Deus, como se fosse fácil submeter-se à justiça de Deus, ao juízo de Deus, fosse uma coisa assim: Deus, é como se a justiça de Deus fosse o sinônimo de misericórdia de Deus. A pessoa fala assim: Deus é quem me julga, a misericórdia dele é a justiça para a minha vida. A misericórdia é a misericórdia, a justiça é a justiça. Submeter-se à justiça de Deus é submeter-se a um Deus justo, que chegou para Davi, um homem, segundo o coração dele, e falou para ele: você pecou, você está errado, você só não vai morrer porque você está dizendo que você pecou e assumiu agora, você vai pagar com isso. Isso é submeter-se à justiça de Deus. Mas Davi, me explica, primeiro, como não perder um senso de justiça? Segundo, como que você não ficou arrumando desculpas, porque você poderia inclusive estar sozinho com o profeta? Mata o profeta também, já matou tantos aí, mata o profeta, enterra lá, ninguém vai mais saber onde está o profeta. Você viu o profeta? Não sei onde está o profeta. A pergunta foi feita para Caim também: Caim, onde está o seu irmão Abel? Eu sei lá do meu irmão Abel, eu sou guardador dele, eu tenho que dar conta dele, eu não sou guardador dele, eu não sei te dizer onde está Abel. Caim, eu sou Deus, Caim, onde está Abel? Você acha que Deus não sabia? Você acha que Deus não sabia quando chegou para Adão e falou assim: Adão, onde estás, Adão? Após ter consumado o pecado? E Adão se escondendo de Deus, depois: Senhor, estou aqui, é que eu estou nu, então fiquei meio envergonhado. Adão, como você sabe que você está nu, Adão? Vixe, foi mal, hein? Agora me entreguei. Pequei, ficou vermelho, amarelo, azul. Mas Davi, como você sendo confrontado, você não ficou com vontade de matar o profeta? Você não ficou com vontade de arrumar desculpas? Você não perdeu o senso de justiça, Davi? E outra coisa linda, Davi, que eu achei em você, linda, quando o seu filho nasceu, o seu filho adoeceu, por 7 dias o seu filho ficou lá agonizando, lá em processo de morte, você se ajoelhou lá, as pessoas ajoelhou diante da cama, nada te tirava dali, te ofereciam coisas para comer, você não comeu nada, você não queria nada, buscava a Deus o tempo todo, pedindo para que Deus desse essa chance para você, de ver seu filho novamente. E aí o seu filho faleceu, e você então se levantou, se banhou, se perfumou, comeu, e mais interessante, foi lá e adorou ao Senhor. Diante de tudo isso, Davi, você conseguiu fazer todas essas coisas. É esse Davi que eu quero te encontrar, é esse Davi que eu quero passar para os irmãos. É o Davi que encontrou dentro de si o cumprir da palavra que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. É um Davi que Salomão escreveu através de Provérbios 28, 13, que disse que aquele que encobre o seu pecado nunca terá prosperidade.
Presta atenção nisso. Aquele que encobre o seu pecado jamais terá prosperidade, mas aquele que confessa e deixa, é confessar com responsabilidade. Aquele que confessa e deixa alcançará de Deus a misericórdia. Não é nem o juízo, é a misericórdia. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. E é esse papo que eu quero falar com ele. Aliás, se ele me perguntar, você tem tempo? Eu vou falar, eu tenho uma eternidade toda para falarmos aqui, né? Tem uma eternidade toda para ficarmos conversando. E não importa se 1 milhão de pessoas já passaram por ele e já conversaram sobre isso. Eu vou passar também. E ele vai falar assim, e eu não sabia que eu fui um exemplo tão forte assim para as gerações futuras. Davi, você não tem noção do que você foi. Eu tenho ouvido mesmo as pessoas falarem isso. Você não tem noção do que você representou para as gerações. Que bom. E ele vai falar assim, e quanto a você? Você pecou? Eu falei, sim, eu também pequei. Quando eu estava lá, eu também pequei. Aliás, Davi, eu pequei, mas eu sei que no seu salmo o Senhor também escreveu lá, assim, que o Senhor foi concebido em pecados, te concebeu sua mãe, e minha mãe não foi diferente da sua. Né? Eu também estava em pecados me concebeu minha mãe. Então, assim, eu quero conversar com ele, e ele fala, o que você pode trazer para a sua vida, para as pessoas? Eu vou dizer, eu acho que nada, assim, muito pouco eu tenho. Eu preguei, eu usei o seu personagem, que muito me falou o coração, e preguei algumas vezes na igreja, falei os seus exemplos, até mesmo o seu pecado, mas exaltei as suas qualidades, né? E quanto a você? Davi, o que eu pude deixar só para eles lá foi que no colo da minha mãe, eu ouvi, enquanto eu estava no colo ainda, eu ouvi as pessoas tendo no estudo bíblico, e no estudo bíblico, o pregador falava assim, numa igreja pobre, distante e singela, pouquíssimas pessoas, de um lado só dos bancos. Aí eles perguntavam assim, li o texto do Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu, para ser sincero, Davi, eu não sei se esse salmo foi o Senhor que escreveu, porque a Bíblia não traz. Mas se foi mais uma vez que eu usei, que a sua vida foi usada para me abençoar e abençoar a vida da igreja que eu via. Então, irmãos, esse sentimento que não deve sair de dentro de nós. Somos pecadores, somos concebidos em pecado. Em pecado nos concebeu nossa mãe. Davi não está sozinho nessa fila. Nós temos que reconhecer a nossa culpa. Nós temos que nos lançar, nos arremessar diante de Deus, suplicar a Ele as suas misericórdias, suplicar a Deus para que coloque a sua misericórdia, o seu coração dentro das nossas misérias, porque isso é misericórdia. É Deus colocando em nós o seu coração dentro da nossa miserabilidade. É isso, Davi. É isso que, igreja, nós temos que fazer. Reconhecer a nossa miserabilidade diante de Deus e falar, Senhor, eu não posso trazer essas reações do pecado para a minha casa. Para terminar, irmãos, eu queria dizer que Davi, ele no final da sua vida, nos instantes finais da sua vida, ele tinha um frio, e esse frio não se apartava dele, bem velhinho. Então, os filhos arrumaram lá, as pessoas da época arrumaram uma moça, uma jovem, não para ter algum envolvimento sexual com ele, nada, mas para que essa jovem aquecesse o corpo de Davi. Ela se chamava Abisaque. E essa jovem, então, foi usada simplesmente para aquecer o corpo de Davi. Mas isso me traz assim mais um ensinamento. Cadê todas as pessoas que estavam ao redor de Davi? Cadê todas as esposas, as concubinas? Cadê todos os filhos? Cadê todo mundo? No momento final, apenas uma pessoa para aquecer-lhe o corpo no momento da sua morte.
não consegue mais se aquecer. De que vale o pecado na vida de uma pessoa? O que vai adiantar o pecado no momento, numa situação momentânea na nossa vida, nos acrescentar algo, mas depois lá atrás, não ter mais ninguém ao nosso lado, morrer sem ninguém, como consequência de pecado na nossa vida. Cadê as mulheres? Cadê todo mundo? Cadê o meu reino? Cadê todos? E ainda, para encerrar, lembrar da pior morte dos seus filhos, que para mim foi a de Absalão. Porque Absalão, Gustavo, tinha um cabelo grande, assim, cabelo volumoso, né, Ruro? Absalão, sim, vamos supor que fosse igual ao Ruro. E ele, no seu mulo, naquele momento da desgraça total naquela terra, e ele que era uma rebelião só, e as pessoas atrás dele, e ele se emprenhou em umas árvores, e ele ficou preso com o seu cabelo naquelas árvores, e ele não conseguia sair. E quando então encontraram Absalão, cravaram-lhe 3 dardos direto dentro do seu coração. Essa para mim foi a morte mais terrível que eu vi dos filhos de Davi. Direto do seu coração. E Davi não estava lá para ver. Davi estava lá ainda no seu reino. E chegou a notícia para ele, e ele então pranteou. E quando ele pranteou assim, com essas palavras: Absalão, Absalão. Oh, meu filho Absalão, como que eu daria minha vida para morrer por você, Absalão? Eu daria minha vida para morrer por você. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Se Absalão nesse momento ainda tivesse com vida, e agonizando em vida, e falasse assim: pai, meu pai, você foi meu pai, o meu rei, meu senhor. E trêmulo naquelas palavras, próximo da morte, as palavras nem saindo: pai, porque o Senhor atraiu a morte para dentro da nossa casa, pai? Estava tudo tão bom, pai. Estava tudo tão bacana. O Senhor conquistava os reinos. O Senhor é o rei aclamado. E citava todas essas características e outras tantas mais que eles sabiam. Por quê, pai? O Senhor foi pecar. E o pecado entrou dentro da nossa casa. E agora, eu morrendo aqui, e eu não posso nem trocar de lugar com o Senhor. E com isso eles acabaram morrendo. Mas não foi isso que aconteceu. Absalão já estava morto, mas eu entrei na história como se assim acontecesse. Então, irmãos, você tem uma casa, você tem um lar, você tem filhos. E eu também tenho uma casa, tenho um lar, tenho filhos. Eu tenho patrão, você também. Eu tenho irmãos, você também. Eu tenho irmãos na carne, eu tenho irmãos espirituais, você também. Eu tenho colegas de trabalho, você também. Tenho professores, já tive também. Tem pessoas que têm alunos. Nós temos pessoas que nós não poderemos de maneira nenhuma atrair o pecado para a vida dela. De maneira nenhuma atrair o pecado para dentro da nossa casa, a desgraça do pecado, a ruína do pecado para dentro das nossas casas. Que seja assim na nossa vida. Mas se isso acontecer, a ovelhinha que Natan citou lá para o profeta, aquela ovelhinha, foi no momento exato da citação da ovelhinha pura, que trouxe a revelação do pecado da vida de Davi. Foi a mesma ovelhinha, o mesmo cordeiro imaculado que Deus mandou através de Jesus para ser o remidor dos nossos pecados e revelar através de Jesus, através da sua morte na cruz, que nós cantamos por vários hinos hoje aqui, revelar a miserabilidade de homens que somos, a pobreza de homens que somos, o pecado que habita dentro de nós. Se isso tudo acontecer, Deus ainda vai apresentar o seu Filho, o sacrifício do seu Filho, o Cordeiro amado, e falar para nós, ainda em tempo, ainda está em tempo. O Cordeiro foi morto e continua à sua disposição, à minha disposição, para dizer: Senhor, pequei contra ti, eu preciso de restauração. Que seja assim na minha vida e na sua vida, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, em todo tempo, em todo momento. Vamos ficar em pé? Senhor, guarda o teu povo, Pai.
este teu povo em que eu me incluo, ó Pai. Que o Senhor tome os nossos corações. Senhor, proteja as nossas vidas da distração, ó Deus. Abra os nossos olhos físicos e espirituais para que nós possamos ver, Senhor. Enxergar aquilo que está ao nosso redor, Pai. Sentir que há um Deus que trabalha por nós e darmos a atenção a esse Deus. Darmos a atenção à Tua palavra, Senhor, para que o Senhor não nos pegue de surpresa e dizer para nós: por que você desprezou a minha palavra? Por que desprezaste a palavra? Senhor, a Tua palavra está diante de mim, a Tua palavra está diante dos meus irmãos. Senhor, que a Tua palavra seja, Senhor, como uma espada cortante, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Que ela seja o nosso amparo, o nosso escudo, o nosso broquel, que nós possamos fazer uso dela e ela será o referencial, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai. Somente por meio dela, somente por meio da oração, somente por meio da Tua presença é que nós estaremos livres do erro, do engano e do pecado, Senhor. Guarda-nos, Senhor Jesus, guarda o Teu povo, ó Pai, e nos separa-nos, ó Deus, para um dia encontrarmos contigo e vivermos uma eternidade com o Senhor, desfrutando da Tua glória, Senhor, e da Tua bondade, Senhor. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Senhor, como o irmão Elton orou ao iniciar o culto, ó Pai, sobre esse privilégio gostoso de estar na Tua presença, Senhor, sobre esta oportunidade, sobre esta chance que temos, Senhor, de estar contigo, ó Pai, e isso é especial demais para nós, Senhor. Ó Senhor, que nós possamos valorizar a Tua presença hoje e sempre, Senhor. Guarda cada um de nós, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.